Fala galera, beleza? Elias Iwanaga para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são zonas de reversão. Nada mais, nada menos é do que uma região onde o preço ele foi suporte e foi resistência em alguma época do passado. Essas zonas a gente costuma dizer e acrescentar como uma das leituras mais simples de entendimento sobre price action, sobre a ação do preço dentro dessa zona, dentro dessa região, e também uma forma muito simples de você confirmar uma entrada. Qual é o grande erro das pessoas que estão começando a fazer trade no mercado Forex, principalmente? É achar que vai comprar no suporte e vai vender na resistência. Nem sempre, galera, nem sempre. Por quê? Porque existem os rompimentos. E aí, às vezes, a pessoa ela entra dentro de um falso rompimento. Opa, rompeu uma resistência, eu vou comprar, o mercado retrai tudo novamente. Ou então, rompeu o suporte e eu vou vender, e aí acontece, o mercado volta também. Existem os falsos rompimentos. Então, uma forma de você ficar protegido dos falsos rompimentos é você exatamente fazer a confirmação de retest. Ou seja, toda vez que há um rompimento, seja de um suporte, seja de uma resistência, você vai aguardar com que o mercado retorne para o mesmo nível de preço, e aí sim, se ele respeita aquela região alguma vez, por exemplo, se rompeu a resistência, você espera o mercado retornar e testar essa resistência como suporte. Se respeitou, você aí sim pode fazer a sua compra, porque você tem certeza absoluta que você está comprando no suporte, ok? Então a resistência se torna o suporte, você compra no suporte, e aí sim você segue junto com o mercado. A mesma coisa quando acontece o rompimento do suporte. Você espera o rompimento, espera o mercado retestar esse suporte como uma resistência, e aí sim você entra na venda na resistência, ou seja, você vende no suporte que se tornou uma resistência, e aí você acompanha o mercado também. A gente vai dar uma olhada no gráfico aqui para a gente conseguir entender melhor. Você já está vendo ele aí, na verdade, e eu vou te mostrar como é simples você operar usando essa região de zona de reversão. Eu chamo isso de zona de reversão, algumas pessoas chamam isso de outro nome que eu não sei qual, né, suporte e resistência, mas eu chamo de zona de reversão justamente porque é o momento onde o mercado ele reverte. Era suporte, vira resistência, era resistência, vira suporte. Então ele faz uma reversão da direção, ok? Então, aqui a gente tem o par de moeda EUR-JPY. Essa semana o EUR-JPY fez uma bagunça bacana. Estamos aqui no gráfico de 4 horas, ok? Eu apaguei tudo aqui para a gente começar do zero aqui no EUR-JPY. Então, primeira coisa, a gente tem que atentar ao seguinte: quanto maior o time frame, mais fortes são essas regiões. Então a gente consegue ter uma clareza maior onde realmente é suporte, onde é realmente uma resistência. E aí dentro do gráfico de 4 horas você já consegue perceber regiões onde o preço foi resistência e também foi suporte. Olha só, essa linha aqui, por exemplo, eu vou colocar uma linha aqui horizontal. Aqui a gente tem regiões de resistência, suporte, suporte, ok? Então essa é uma região onde você pode encontrar exatamente esse comportamento do preço. Uma vez que o mercado atingiu aqui como resistência, logo após o rompimento ela testou como suporte, você pode ver exatamente aqui neste momento, olha só. Tá? Vou dar um zoom aqui. O mercado ele testa a resistência, depois do rompimento ela testa a resistência como suporte, e aí sim ela segue o caminho. Tá? Então essa é uma forma de você confirmar uma entrada após o rompimento. É justamente em regiões que a gente chama de zona de reversão. Ó, ele era resistência, 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 se tornou um suporte, e aí você compra e bum, você consegue ganhar dinheiro. É diferente de você entrar, por exemplo, no rompimento, tá? Porque uma vez que você entra no rompimento, por exemplo, um rompimento seria essa vela aqui, tá? Essa vela é a vela do rompimento. Uma vez que você entra nessa vela, você pode se deparar com uma incerteza. Será que o mercado vai realmente continuar subindo? Porque olha só o que ele faz logo em seguida. Ele retrai, ele faz uma correção, inicia um processo de pullback aqui em cima. Ok? Então isso aqui, dependendo da experiência da pessoa, do trader, ela fica insegura, ele fica inseguro e fala, caramba, isso aqui vai dar ruim, o mercado está voltando, então eu vou fechar a operação. E aí acaba que fecha a operação. Né? E, sem falar, é claro, né, onde ficaria o stop loss corretamente aqui, né? Se você entra no rompimento, o stop loss tem que ficar abaixo do último fundo. O stop técnico tem um vídeo aqui no canal falando sobre onde você deve posicionar suas stop loss, ok? E aqui a gente tem realmente esse comportamento de price action, ou seja, o mercado faz rompimento, testa como suporte e aí continua. E você consegue ver esse comportamento em várias outras regiões, tá? Então, por exemplo, aqui atrás a gente também tem aqui um suporte que se tornou uma resistência. Logo após o rompimento, a gente tem o mercado testando esse suporte como resistência, olha só. Então aqui nós temos o mercado testando suporte,
testando o suporte, fez o rompimento, fez um reteste, fez o segundo reteste, outro reteste e bum, derreteu. Então aqui você tem exatamente o que o mercado provando para a gente que essa região que era um suporte, que foi suporte lá atrás, também é uma região muito excelente para ser uma região testada como resistência. E aqui na frente, o que aconteceu? Olha só, testou como resistência, aqui ó, logo após o rompimento, o mercado voltou e testou ela também como suporte e deu mais uma subidinha, ok? Então a gente tem sim essa confirmação. Agora que o preço chegou nessa região aqui, vamos analisar agora o mercado do zero. De novo, mais uma vez, a gente tem aqui o EuroJPY com esse cenário. Então a primeira coisa que a gente tenta entender aqui é para onde o preço está indo, para onde o mercado está indo, qual que é a tendência do mercado. Se a gente olhar para trás aqui, toda essa extensão do gráfico aqui, a gente consegue ver uma coisa, a gente consegue ver que ele estava em tendência de alta, então a gente tem uma LTA, e após ele seguir nesse movimento, ele faz o rompimento da LTA, faz o pullback e faz uma estrutura de baixa. Então a gente tem uma estrutura de baixa aqui, ok? Legal. Bom, agora que a gente sabe que existe uma estrutura de baixa, o que é óbvio de se entender é que o mercado está ou estaria em uma tendência de baixa. E agora o que o mercado faz? Ele rompe o último topo e aí muda totalmente o cenário. E nesse rompimento de último topo, o que aconteceu? Será que ele concluiu o rompimento? Vamos ver se ele concluiu esse rompimento aqui. A gente tem aqui ó, exatamente o fechamento do mercado aqui atrás. Então a gente pode colocar aqui uma linha, a gente pode estabelecer esse suporte aqui também como uma zona de uma região. E a gente tem aqui, vamos ver para trás se essa região é uma região de resistência. Olha só que a gente encontrou aqui atrás, é uma região de resistência também. Foi uma região de resistência também. Nós temos aqui uma grande tentativa, só que um pouco parece que frustrada. A gente está no gráfico de 4 horas, faltam meia hora para esse candle fechar. E nós temos aqui um sinal de que há possibilidades do mercado não continuar com esse impulso. Então nós temos aqui um movimento de correção de 100%, ou seja, o mercado corrigiu 100% esse nível aqui. E agora se a gente for estreitar, ou seja, se a gente for tentar aproximar ainda mais, diminuindo o time frame do gráfico de 1 hora, a gente vai tentar encontrar o quê? Onde que eu entraria vendido aqui? Eu já vou entrar vendido aqui agora? Bom, eu não entraria porque não temos todas as confirmações ainda. O mercado ele veio com uma forte subida, né, principalmente aqui causada pela especulação lá na área da Ásia, da China, por conta do vírus, no Japão, a economia do Japão ficou ruim, a galera começou a tirar o dinheiro do ien, começou a colocar no ouro, então a gente tem a disparada do ouro, a gente tem a queda do ien, ocasionando com que os pares que têm o JPY subam, e subiram muito rápido de ontem para hoje. Tá? Então o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai tentar encontrar onde o mercado testou resistências e obedeceu essa resistência e seguiu no sentido de baixo, ok? Simplesmente encontrar esses níveis. Só que o nível mais forte que você vai encontrar vai ser o nível onde ele foi resistência e também foi suporte, ou seja, onde era uma zona de reversão. Então olha só, esse fundo aqui, ó, o fundo aqui dessa região que foi suporte, ele aqui atrás também foi resistência. Tá? Então vou colocar aqui mais uma linha para a gente conseguir enxergar isso. Então a gente já está vendo aqui no gráfico de 1 hora que a gente teve esse suporte aqui, tivemos essa resistência toda aqui na frente, tivemos um suporte aqui, e agora fica simples de entender o quê? Se o mercado, se o preço fizer um movimento de rompimento desse fundo e testar essa região como resistência, eu tenho a minha entrada perfeita aqui, eu tenho a minha venda muito bem definida aqui. Isso aqui é uma confirmação de price action baseada em entendimento de zonas de reversão. Em entendimento de que regiões que uma vez foram suporte ou resistência, na verdade, suporte e resistência, esses níveis de preço são extremamente estratégicos para que você consiga ter uma boa entrada. Vão existir momentos, por exemplo, que o mercado simplesmente vai romper e nem vai dar tchau, cara. Vai embora e não vai voltar mais. E vão existir momentos que ele vai romper, vai retestar e vai continuar. Eu falo para você que esse movimento de rompimento e reteste, ele acontece, eu diria que mais de 80% das vezes. Por quê? Os outros 20% é exatamente aquele rompimento que vai e não volta, né? Aquele rompimento onde você não tem um reteste. E é claro, né? Vão existir os momentos onde haverão os falsos rompimentos. Falso rompimento, ele é muito fácil de você enxergar, identificar no time frame de 1 hora. No time de 4 horas é um pouco mais difícil, assim como no gráfico diário também é um pouco mais difícil, mas dá para ver também momentos de falsos rompimentos.
Tá? Mas é muito mais fácil você ver no gráfico de 1 hora do que no gráfico de 4 ou no gráfico diário, tá bom? Então, basicamente, é assim que você pode identificar as zonas de reversão para, então, você conseguir estabelecer o seu ponto de entrada, a fim de que você não entre num falso rompimento e a fim de que você entre numa posição onde não vai te trazer drawdown. Então, mais uma vez aqui, se a gente for colocar no gráfico semanal, por exemplo, olha só no gráfico semanal. O que a gente tem? A gente tem aqui o mercado fazendo toda uma estrutura de baixa. Tá? Então a gente sabe que o mercado vem numa tendência de baixa, não está numa tendência de alta. Né? Então está numa tendência de baixa. Se a gente unir aqui esses topos, a gente tem essa LTB. Se eu pegar essa LTB aqui de aceleração, a gente viu que houve um rompimento. Ok? E foi quando a gente identificou aquele cenário com a LTA aqui. Aqui nessa LTA, a gente tem um rompimento, um retest na LTA e a continuação, e essa grande vela de pullback aqui desse impulso. Então, e aí a gente começa a utilizar várias técnicas, cara, porque não é só de suporte e resistência que se vive um trade, ok? Então aqui no gráfico semanal posso estabelecer aqui meu Fibonacci, e olha só que bacana, velho. Olha só que interessante. Eu estou conseguindo enxergar que o mercado ele voltou nesse pullback para testar 61,8% de Fibonacci, que para quem conhece Fibonacci sabe que isso aqui é um número da proporção áurea. E se o mercado não romper definitivamente toda essa região, olha só que coisa de louco, velho. Olha só essa região aqui no gráfico semanal. O que essa região é pra gente? Hein? O que essa região é pra gente? É uma zona de reversão, cara. É uma região de zona de reversão no gráfico semanal. Olha só, nós temos aqui suporte, nós temos suporte, nós temos um suporte aqui. Nós temos uma vela de rompimento, ok? Nós temos aqui resistências e resistências e resistências. Nós temos suporte novamente. Nós temos rompimentos e rompimentos. Aqui nós temos o teste de resistência e o segundo teste de resistência. Então nós temos todas essas confirmações, o que nos dá a indicação de que nós iremos continuar na tendência de baixa no EURJPY. Isso se confirma como? Se confirma principalmente se não houver um rompimento dessa região. Ou seja, o mercado está testando essa região como resistência pela segunda vez, porque olha só como que funciona isso. Olha que coisa mais interessante. Aqui nós tivemos um rompimento e olha só o que aconteceu logo em seguida. O retest na zona de resistência, numa região que era suporte também. Tá? E logo em seguida nós temos a continuação, pullback onde? Exatamente na resistência. Então nós temos aqui várias indicações, vários indícios de que nós teremos a continuação do movimento de baixo. Então eu posso buscar agora uma posição mais confortável no time frame menor. E onde que eu posso fazer isso? Exatamente em regiões onde o mercado testou como resistência no passado. Você fazendo isso, você vai aprimorar em muitas suas entradas, diminuindo o drawdown, ou seja, o rebaixamento de conta, onde você vai ter posições abertas rodando no vermelho. Então você evita que isso aconteça e, consequentemente, você vai conseguir ter entradas mais limpas, com muito mais confiança, com uma gestão de risco muito mais ajustada, ou seja, você vai ter o trabalho do risco-retorno muito mais aprimorado, você não vai ter aquele stop loss gigante, ou seja, de 30, 50, 70, 80 pips, você vai ter um stop mais ajustado, que vai permitir com que você ganhe na proporção risco-retorno de forma muito mais alavancada, e assim você consegue ganhar muito mais. É claro que o mercado é imprevisível às vezes, assim como foi todo esse movimento. Para você ter uma noção, eu estava vendido no EURJPY, tá? A gente entrou vendido, nós entramos vendidos, eu estava vendido exatamente nessa posição aqui, ó, aqui embaixo no 119,20, aqui foi onde eu entrei vendido, eu tinha uma posição aqui, a gente conseguiu fazer um pouco mais de 70 pips, foi muito legal, tá? Mas o mercado ele reverteu tudo, tá? Então existem momentos que você vai pensar que o mercado vai para uma direção, ele pode subitamente retornar contra você. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que aceitar o loss. Tá? O loss ele vem, o stop loss ele vai acontecer para todo mundo. Não existe estratégia infalível, não existe trade que não tome stop loss, não existe robô que não tome stop loss. Pode existir traders que nunca quebraram banca? Pode. Mas é a minoria da minoria da minoria e com certeza esse trader tinha muito capital para conseguir entrar no mercado e fazer uma gestão de risco que não permitisse que ele quebrasse a banca. Então, são a minoria. Agora, não existe nenhuma estratégia que vai funcionar 100% que nunca vai te dar loss. Eu acredito que aqui você vai compreender muito melhor sobre como posicionar as suas entradas em zonas de reversão. A única coisa que você precisa ter aqui, meu filho, é paciência. Precisa ter paciência para esperar o mercado fazer os movimentos e você entrar exatamente nessas confirmações. Bom, vou parando por aqui.
a gente vai se ver no próximo vídeo. Tem muito conteúdo ainda pela frente, é muita coisa que eu tenho para passar para vocês. E espero de coração que isso esteja agregando muito aí na sua caminhada como aprendiz aí de trade, ou se você já opera no mercado. Espero que eu esteja contribuindo de alguma forma com você, ok? Então se inscreve no canal, ative as notificações, deixa aquele like pra gente seguir em frente e coloca no comentário, você pode escrever aqui no comentário, você pode dar sugestões de algum assunto que você tenha dúvida, tá? Sem problema algum, eu vou ter o maior prazer em poder fazer um vídeo exatamente sobre essa dúvida que você tem. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.